Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a FHI, um fundo de papel com uma pegada middle risk. Quero conversar sobre as atualizações do fundo, as novas operações, sendo ela uma high grade, a outra high yield. Então aqui a gente consegue ver bem o perfil do fundo. Lembrando que ele tem como característica ser dividido entre 60% operações high grade, 40% operações high yield. Então ele é ali um clássico middle risk. Além disso, o relatório teve aqui algumas mudanças interessantes que eu vou mostrar para vocês, e é um fundo que vem pagando muito bem. O fundo gerou esse mês R$ 1,10 por cota, ele ainda tem reservas robustas, e a gente vai tentar aqui imaginar os dividendos para os próximos meses. Bom, então começando o vídeo, algumas informações do fundo, lembrando que ele é um fundo pequeno, tá pessoal? Patrimônio aqui de pouco mais de 280 milhões. O valor da cota patrimonial está na casa dos R$ 94,00, quase 95. Cotação a mercado na faixa de 93,42. Nos últimos dias, pelo que vi, a cotação deu uma melhorada. Taxa de administração 1% ao ano, sem taxa de performance. Então isso aqui bem alinhado com os cotistas, que nesse momento são um pouco mais de 19 mil. Então ainda é um fundo pequeno, mas é um fundo interessante. Vamos acompanhar. O gestor colocou esse quadro de resultado do mês, que fica de uma forma muito fácil da gente verificar os principais indicadores. Então, o resultado gerado no mês, R$ 1,10 por cota, resultado distribuído, R$ 1,10, resultado total acumulado, 71 centavinhos por cota, sendo 27 acumulado por cota, ou seja, isso aqui está no caixa do fundo, e 44 centavinhos de resultado acumulado de inflação não distribuída. Então, isso aqui está acruado dentro do papel. Caso o gestor faça ali um giro, ele vai conseguir desacruar esse valor ou quando o CRI chegar ao seu final. De qualquer forma, o fundo tem aqui uma reserva robusta para enfrentar os próximos meses, caso a inflação ela venha menor ou caso tenha aqui algum problema no fundo. Lembrando que a gente vai dar uma analisada nos ativos do fundo e por ser um fundo pequeno, por óbvio, ele tem ali uma questão de concentração maior. Então, tem que ficar atento para quem é cotista desse fundo. Palavra do gestor, resultado. Então, em março, o fundo auferiu aqui, como a gente acabou de ver, mais de 3.330.000. Somado ao saldo acumulado não distribuído de pouco mais de 800 mil, o fundo possuía 1,37 se ele quisesse distribuir esse mês. No entanto, a gestão optou por distribuir R$ 1,10, manter 27 centavinhos em cota e os 44, como eu acabei de comentar com vocês, está ali acroado a inflação. A receita do fundo no mês de março foi positivamente impactada em virtude de amortizações extraordinárias ocorridas nos CRIs Cash.me e Morada, ativos que possuíam saldo acruado de correção monetária. Então aqui interessante, né? A gente vê a origem do dinheiro. Sempre lembrando, pessoal, quer fazer um bom investimento, quer acompanhar com segurança o seu investimento, entenda de onde vem o seu dividendo. Falo isso para todos os fundos, fundo de papel, fundo híbrido, fundo de tijolo. Entenda de onde vem aquele dividendo, se ele é recorrente, se ele é seguro, se tem algum problema para esse fundo enfrentar nos próximos meses, ou se o fundo tem, de repente, algum ponto que pode melhorar muito o fundo daqui a alguns meses, e se você está acompanhando antes e sabe disso, você consegue entrar nesse fundo, comprar a preço mais barato. Esse é o grande diferencial de quem é um bom investidor. Seguindo, então vale destacar que a série de número 248 de 30 milhões do Pernambuco Construtora foi liquidada e a série de número 249 segue com forte amortização, promovendo maior volume de caixa para alocações alinhadas com a estratégia do fundo. Por fim, todas as operações seguem adimplentes em relação às suas respectivas obrigações. Interessante aqui, o FHI eles vem colocando em várias operações a questão do cash sweep, que basicamente é ali uma forma de você receber mais rápido o valor principal que você investiu, que você emprestou. Então, suponhamos que o fundo emprestou 10 milhões para uma operação, ele vai receber isso em 36 meses, parcelinhas ali com os juros e amortização. Ele coloca esse mecanismo de cash sweep e caso aquela operação gere um lucro maior, a operação já tem que pagar o fundo, não necessariamente precisa esperar todo o período, nesse exemplo aqui que eu dei para vocês de 3 anos. Então já teve um lucro, já paga logo o fundo e o dinheiro volta antes para o fundo. Isso é bom para o cotista, principalmente porque, voltando esse dinheiro para dentro do fundo, o fundo consegue rapidamente alocar em outras operações.
Lembrando que a gente tem vivido um momento de taxas muito altas e de garantias robustas, como a liquidez, o dinheiro no mercado está muito escasso, tem pouco dinheiro para ser emprestado, então quem está emprestando está cobrando taxa maior, garantia melhor. Então, o fundo que está conseguindo girar ali sua carteira, pegar o valor principal, alocar em novas operações, daqui a 1, 2, 3 anos a gente vai ver esse diferencial lá na frente. Entendeu? Pode ser um momento muito interessante. Rendimentos, então nos últimos 12 meses o fundo pagou um dividend yield de 14,81%, para a característica do fundo interessante. Movimentações, que é a parte mais interessante do vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, se vocês estiverem gostando, deixa aquele like, isso ajuda demais o canal. Não esqueçam de se inscrever, muita gente ainda não é inscrita. 2 vídeos por dia, em breve vou trazer novidades aqui para o canal. Quem sabe uma área de membros, onde eu possa fazer vídeos falando com mais detalhes do fundo. Eu quero trazer aqui para vocês, aí teria que ser muito provavelmente na área de membros, uma tabela que eu uso para mim, com os pontos positivos, negativos dos fundos e pontos que podem destravar tanto situações favoráveis quanto desfavoráveis ao fundo no curto, médio e longo prazo. Com isso, quem consegue enxergar isso com antecedência pode fazer investimento melhor. Bom, seguindo então, movimentações. CRI HSI bemol, então em 13/4, o fundo adquiriu o volume total de 4,833 milhões, a taxa de IPCA mais 8,26. A operação tem como devedor o Fundo de Investimento Imobiliário HSLG, fundo bem famoso da Bolsa, né, pessoal, de logística. E essa dívida foi estruturada para viabilizar a aquisição de um galpão logístico localizado em Manaus, um local interessante. O cap lá deve ser bom e também tem a Zona Franca, enfim. O galpão atualmente está alocado para uma rede varejista, a Bemol, que conta aqui com mais de 3 bilhões de faturamento. O galpão logístico foi locado na modalidade sale and leaseback, ou seja, a HSLG comprou o galpão da Bemol e locou para ela mesma. Isso que quer dizer sale and leaseback. Então, o HSLG firmou esse contrato Build-to-Suit, né, para desenvolver um projeto de expansão no ativo. Então, além dele ter comprado o ativo, locado para a própria Bemol, ele também firmou ali um contrato para construir uma expansão nesse ativo com as características necessárias para a Bemol. E por que isso é legal? Porque isso gera um cap rate maior. Por que eu estou pensando em tudo isso? Para avaliar essa operação, se ela vai ter capacidade de pagar, né, aqui a dívida. Então, interessante ela ser robusta. Além de tudo isso, temos aqui de garantia cessão dos créditos imobiliários, alienação fiduciária ligado ao imóvel locado para bemol. A operação ainda conta com cessão de créditos imobiliários de locação de um galpão logístico ocupado pela Via Varejo em São José dos Pinhais, além de fundo de reserva e fundo de despesas. Então aqui a gente consegue ver, né, uma operação bem high grade, é uma operação até de certo ponto a gente pode dizer óbvia, uma taxa boa pela localização, mas não é uma taxa muito esticada e conta com garantia robusta. Por outro lado, a gente tem aqui uma segunda operação, CRI Tecido Santo Antônio, que é uma operação high yield. A gente vai notar as diferenças. Então, o fundo adquiriu um volume de pouco mais de 5 milhões a uma taxa de CDI mais 6. CDI mais 6, pessoal, a gente está falando aqui de quase 20% ao ano, uns 19,5%. Tá? Então, uma taxa bem puxada. A operação conta com alienação fiduciária de 3 imóveis, que representa uma garantia de 168% do saldo devedor das duas séries. Então, ele tem aqui, né, uma garantia interessante em imóveis, mas aí a gente tem que analisar que a taxa também está muito mais alta. Né? Então, tem sempre que analisar risco-retorno. Ademais, foram cedidos os recebíveis depositados em conta vinculada no valor equivalente a 15% do saldo devedor. Então, 15% desse saldo aqui. Vale destacar que essa operação foi originada e estruturada pela área DCM da Araújo Fontes, que é a gestora aqui do AFHI. Então, por isso que eles quiseram, né, trazer essa operação para dentro do AFHI. O volume integralizado pelo AFHI no mercado primário será recomprado pelo grupo Araújo Fontes após 5 meses, o que garante maior conforto para a alocação em uma operação high yield nesse momento, mesmo não sendo a estratégia core da equipe de gestão face ao cenário atual de crédito. Isso aqui é algo comum, tá, pessoal? Quando o mercado estava mais aquecido e a gente estava vivendo aquele ciclo de muitas emissões,
a gente via, por vezes, casas gerando uma operação, e aí essa operação ficava em um outro fundo, que ficava surfando aquele bom carrego por alguns meses, e depois essa casa que originou recomprava essa operação. Isso é algo comum no mercado. E eu achei interessante a gestão deixar bem claro aqui todas as garantias, a taxa, que é do mesmo grupo e que vai ser recomprado daqui a 5 meses. Porque a gente vinha notando em todos os relatórios que a gestão estava caminhando para um lado mais high grade. Eles colocaram essa operação high yield, mas vai ser por um período curto, de 5 meses, e que vai ser recomprado. Projeções. Nos últimos meses, os resultados foram positivamente impactados pelo crescimento da receita de correção monetária. A gente sabe que no final do ano passado a gente teve a deflação, depois aqui nos últimos meses a gente já surfou uma alta. Então, passei aqui. Então, nos últimos meses foi positivamente impactado pelo crescimento da receita de correção monetária, devido à retomada do IPCA e também do término do período de carência de algumas operações. Então, isso permitiu a gestão ter aqui uma estratégia de linearização dos rendimentos. O que eu estou entendendo com esse parágrafo? Que muito provavelmente a gestão ela vai tentar manter aí algo entre R$1 e R$1,10 para os próximos meses, usando de forma bem parcimoniosa ali aquela reserva que a gente comentou no começo do vídeo. Então, diante desse cenário de muitas incertezas e volatilidade, a gestão optou por manter e buscar alocações em operações classificadas como high grade e com spreads acima do histórico. Isso aqui também é algo que eu comentei já em muitos outros vídeos, comentei um pouco hoje, e isso realmente pode ser um diferencial no longo prazo. Em relação às operações high yield, continuamos focados na aquisição de ativos estruturados internamente, com empresas com relacionamento mais longo, permitindo que as operações sejam negociadas com melhores níveis de garantia e facilitando o monitoramento após a alocação. Bom, rápida análise da DRE, a gente consegue ver aqui que o fundo conseguiu ainda aumentar um pouquinho a sua reserva, de forma marginal, foi de 806 para 815, aqui a gente consegue ver que era 26 quase, 27 centavos, agora a gente tem 27 centavos redondo no caixa, mas não tem muito o que comentar, está tudo em linha. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas operações, então, por exemplo, a gente tem aqui o Crioba, que é de um varejo de Minas Gerais, é uma operação high grade, porque é um varejo alimentício, de alto padrão, mas não deixa de ser aqui uma concentração, já foi maior, o fundo conseguiu crescer um pouquinho e deu uma diluída, mas a gente tem esse ponto a se monitorar aqui na carteira. Como é um fundo ainda pequeno, então a gente não tem aqui uma diversificação, uma pulverização tão grande. Taxas, então, taxa média aqui, IPCA mais 7,96 e CDI mais 4,4. Lembrando que esse fundo começou a comprar CDI muito lá atrás, então acho que foi um dos primeiros fundos que sinalizou isso no relatório, então ele conseguiu taxas muito boas na relação risco-retorno, porque ele originou e comprou operações muito antes ali, quando a Selic começou a subir, o fundo já começou a fazer esse movimento, foi bem interessante, ele surfou bem esse período. Aqui a gente tem mais detalhes das operações, basicamente o que eu já comentei. Gosto que o fundo sempre classifica aqui as suas operações, porque, pessoal, infelizmente a gente não tem um padrão no mercado. A taxa até tal valor é high grade, até passou desse valor é high yield. Ou tais garantias identificam a operação como high grade ou high yield. A gente não tem essa definição, realmente vai caso a caso, dependendo da gestão. Uma gestão vai entender que é high grade, a outra vai entender que é high yield. Então eu gosto quando o gestor já coloca, olha, na cabeça dele isso é high grade, isso é high yield. O fundo trabalha dessa forma e aí cabe ao investidor estudar e ver se concorda ou não com a tese para colocar na carteira ou não. Aqui foi o que eu comentei no começo do vídeo, então o fundo hoje conta com quase 60% em high grade e um pouco mais de 40% em high yield. Vamos acompanhar aí a distribuição nos próximos meses para avaliar se esse risco-retorno, considerando que a gente tem aqui 40% high yield, está condizente com os dividendos a serem distribuídos. Pessoal, no mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, se inscrevam. Lembrando, o grupo para o Telegram está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Valeu!